Olá, mais um vídeo, sobre a doutrina do Espírito Santo. Aqui nós vamos falar do áudio número 10. Nós terminamos, falando sobre a doutrina cristã da salvação eterna. Agora nós vamos falar sobre o dom da fé doutrinária. O dom da fé doutrinária é o presente de Deus à Igreja de Jesus Cristo como um todo e a cada salvo por Jesus Cristo, em particular, para crer nas verdades básicas e essenciais à sua tranquilidade espiritual. A totalidade da verdade doutrinária foi de uma vez por todas dada aos santos. Você vai ver em Judas, capítulo 3. Apesar de ser um dom, o salvo por Jesus Cristo há de esforçar-se, através do estudo da Bíblia Sagrada, para aprimorá-lo, porque Deus jamais negará esse dom ao Filho que obedientemente se debruça sobre a Bíblia Sagrada e se esforça, sem qualquer preconceito, para assimilar e colocar em prática na sua vida. Por isso, devemos acatar humildemente o que nos ensina Tiago, capítulo 1, verso 56 e capítulo 3, verso 13 e 18. Porém, não basta pedir, é necessário agir, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15 e capítulo 3, verso 14 e 17. Por haver necessidade de estudo, esse é um dom progressivo, o qual cresce e se multiplica, que o Filho de Deus, se aplica ao estudo e meditação da Bíblia Sagrada. Então, vocês veem que esse dom, que é o dom da fé doutrinária, ele vem à medida de que a pessoa estuda, vai estudando, vai pegando entendimento. Então, ele se multiplica, cresce à medida que o Filho de Deus, ele se aplica a esse estudo. Então, os nossos estudos, eles não param, eles não acabam. Nós chegamos a morrer e não completamos, não complementamos o nosso conhecimento, porque as coisas de Deus são muito grandes, há muito que se estudar, muito que se aprender, nunca sabemos tudo. Além do dom da fé cristã, falando sobre fé realizadora, além da fé cristã, ou seja, a fé salvadora, e do dom da fé doutrinária, Deus dota alguns cristãos com um tipo diferente de dom de fé, qual seja o importantíssimo dom da fé realizadora, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. O dom da fé realizadora é bem diferente do dom da fé salvadora e do dom da fé doutrinária. Visto que o dom da fé salvadora é igual para todos, você vai ver em Efésios capítulo 4, verso 11 e 6, também no 5, e o dom da fé doutrinária depende do estudo e esforço pessoal e é progressivo. Você vai ver em Tiago capítulo 1, verso 56. Já o dom da fé realizadora, segundo 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, é dado pelo Espírito Santo apenas a alguns crentes, e como podemos verificar, sem nenhuma dificuldade. Na prática, há irmãos com diferentes graus de fé realizadora. De certa forma, todos os crentes em Jesus Cristo têm o dom da fé realizadora, pois todos realizam algo para o reino de Deus. Porém, não há dúvida quanto ao fato de que há alguns crentes que realizam tais obras que se sobressaem às dos demais irmãos. Esse dom da fé realizadora, com o qual algumas pessoas salvas por Jesus Cristo são dotadas, é que possibilita a realização das várias e gloriosas obras levadas a efeito pelo povo de Deus, quer seja na propagação, aprimoramento, crescimento da sua obra, entre outras coisas. Não for o dom da fé realizadora distribuído pelo Espírito Santo, toda a obra de Deus seria acreditada aos crentes. Porém, toda obra realizada e levada a efeito pelo povo de Deus sempre tem à frente, o próprio Deus, o qual, na pessoa do Espírito Santo, outorga todos os dons espirituais ao seu povo, ou seja, a igreja, inclusive o dom da fé realizadora. Você vai ver em Romanos capítulo 12, verso 18, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 31. Por isso, jamais esqueçamos todos os louros da vitória do povo de Deus
hão de ser totalmente creditados ao próprio Deus. Nosso estudo sobre a doutrina cristã da fé ensina mais sobre a fé. Dom de curar, 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, 28, verso 30. Então vamos lá. Nas duas primeiras passagens bíblicas, a palavra curar não está isolada. E está, isto sim, acompanhada de duas outras palavras, formando uma expressão com três palavras, qual seja dons de curar. Esta expressão sugere-nos, sem que haja necessidade de nenhuma ginástica mental, que para cada enfermidade há um dom espiritual de cura específica. Entenda bem, dom espiritual de cura. Durante o ministério apostólico, temos notícia de muitas curas efetuadas por Deus através dos apóstolos. Você vai ver em Atos capítulo 3, verso 1 e 10, capítulo 14, verso 8 e 10, capítulo 19, verso 11 e verso 12, capítulo 28, verso 8 e 9. Entretanto, nem todas as pessoas que estavam doentes naquela época foram curadas, até mesmo alguns cristãos, como podemos verificar nos próximos exemplos. Timóteo, 1 Timóteo 5, 23, Trófimo, que foi deixado enfermo em Mileto, 2 Timóteo 4, 20. O próprio Jesus, no episódio da cura do paralítico no tanque de Betesda, de acordo com o que nos relata a Bíblia Sagrada, curou apenas um paralítico, deixando todos os demais enfermos que lá estavam sem curar. Em João capítulo 5, verso 19. Embora a Igreja de Jesus Cristo seja equipada com dons espirituais de curar, nem a medicina nem os medicamentos devem ser desprezados, já que tanto estes quanto aquela são bênçãos de Deus à humanidade. O próprio Jesus Cristo, sem nenhuma crítica, se refere aos médicos como algo necessário aos enfermos. Você vai ver em Mateus capítulo 9, verso 12, em Marcos capítulo 2, verso 17 e em Lucas capítulo 5, verso 31. Quanto aos remédios, não vemos no seu uso qualquer mal. Paulo orienta Timóteo a tomar um remédio natural. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Isaías também receitou um remédio para o rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, verso 7. Entretanto, ainda que Isaías receitou a pasta de figos como remédio, o qual serviu para que o rei Ezequias sarasse, quem curou aquela enfermidade foi com toda certeza Deus. Igualmente, todas as enfermidades, quando saradas, são indistinta e indiscutivelmente curadas por Deus, ou pelo menos permitidas por Deus. Por isso, devemos render-lhe graças, grandes graças, não só pela cura dos males profundos, como o leproso curado entre 10, que voltou glorificando a Deus em alta voz. Lucas 17, verso 11 e 19. Ou o coxo de nascença, curado por Deus através de Pedro e João na porta formosa do templo, em Jerusalém. Atos capítulo 3, verso 1 e 11. Mas também pelas curas dos males aparentemente superficiais e passageiros, sabendo que todas as enfermidades, quando curadas, são curadas por Deus. O crente há de agir de tal forma que o glorifique, também quando estiver enfermo. A glorificação a Deus numa enfermidade acontece quando estamos enfermos e rogamos a Deus que tome uma providência em prol da cura, quer seja uma cura direta ou até mesmo através de um médico e do consequente tratamento do qual o médico achar necessário. Quando estamos enfermos e vamos buscar a ajuda da medicina, devemos, antes de tudo, pedir a Deus que mostre ao médico qual o mal que nos está acometendo para que tome as providências necessárias ao rápido restabelecimento. Se pedirmos a Deus que não mostre o problema, Deus poderá entender tal pedido escondendo o mal, quer seja do próprio médico ou até mesmo escondendo-o dos exames que forem executados, sem que o mal tenha sido tirado do corpo. Dessa forma, o médico pouco ou nada poderá fazer, porém o mal continua no corpo, já que não houve a cura. O crente deve ter a coragem de enfrentar a realidade também em suas enfermidades. Bom, vamos falar sobre o dom de operação de maravilhas ou milagres. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10
28 e 29. O dom espiritual da operação de maravilhas também é vertido em algumas versões, como operação de obras poderosas, operação de milagres, sinais e prodígios. Atos capítulo 2, 22, atribui a Jesus Cristo a operação de maravilhas, prodígios e sinais. Em Hebreus capítulo 2, verso 4, vemos de novo sinais, milagres e várias maravilhas. Para qualquer destas designações, o importante é reconhecer que alguns irmãos dotados com esse dom do Espírito Santo podem realizar atos ou feitos extraordinários, surpreendentes e prodigiosos, naturalmente, desde que a vontade de Deus assim o determine. Na era apostólica, Deus usava esse dom espiritual em abundância. Você vai ver em Atos capítulo 14, verso 13, 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Porém, o cristianismo não vivia só de milagres. Entenderam? O cristianismo, porém, não vivia só de milagres. Paulo sofreu tremendamente por causa do evangelho. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, 10 e capítulo 11, verso 22 e 27. Quando João recebeu a última revelação apostólica, estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Você vai ver em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Além disso, a tradição nos diz que todos os apóstolos tiveram morte violenta, única e exclusivamente por causa do evangelho. Quando, sob o comando de Deus, Moisés libertou o povo israelita do jugo egípcio, muitas maravilhas se operaram no Egito, como podemos ver em Êxodo capítulo 5, verso 1, 14 e 31, e muito mais. O capítulo 11 da carta aos Hebreus, a chamada Galeria dos Heróis da Fé, desde o versículo 1 até o versículo 35a, nos relata feitos extraordinários operados por Deus por intermédio do seu povo, antes e durante os tempos do Antigo Testamento. Porém, nem tudo do Antigo Testamento eram maravilhas para o povo de Deus. É o que nos diz o mesmo capítulo 11 da carta aos Hebreus, dos versos 35, parte B e 40. Portanto, fiquemos tranquilos, se nos dias atuais há dificuldade para vermos sinais em tão grande quantidade como nos tempos antigos, porém, Deus é o mesmo, e desde que a seu ver haja necessidade, com toda certeza, operará sinais, maravilhas, milagres, prodígios e muitas outras coisas, com a mesma glória que sempre operou, usando o seu Filho, única e exclusivamente para a sua honra e glória. Entretanto, um cuidado há de ser observado pelo povo de Deus, qual seja o de observar se as maravilhas que acontecem são operadas realmente por Deus, já que o diabo, infelizmente, também produz maravilhas enganosas, a fim de enganar os incautos. Você vai ver em Mateus capítulo 7, verso 21 e 23, capítulo 24, 23 e 24 e 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e 15. Nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade na próxima aula. Amém? Fiquem com Jesus, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.